TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de título de cidadão campineiro a Antônio Carlos Soares e título de cidadão emérito a Antônio Salvador Pedretti Neto, por proposição do vereador Vinícius Gratti. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, e para presidir esta reunião solene, o vereador Vinícius Gratti. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem os nossos agraciados desta noite. Por favor, recebam Sargento Antônio Carlos Soares. Convidamos agora Sr. Antônio Salvador Pedretti Neto. Convidamos todos a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Vinícius Gratti para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos e a todas, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, ao vivo, canal 4 da NET, cumprimentar os homenageados da noite. E eu declaro, então, aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para entrega do título de cidadão campineiro a Antônio Carlos Soares e título de cidadão emérito a Antônio Salvador Pedretti Neto. Convidamos os presentes para a execução e projeção do Hino Nacional Brasileiro. Letra, Joaquim Osório Duque Estrada. Música, Francisco Manuel da Silva. E do Hino da cidade de Campinas. Letra, Carlos Ferreira. Música, Antônio Carlos Gomes. Se teu famoso céu, sonho é lindo.
Relacionamos e agradecemos a seguinte presença: Roderval Alves Cruz, diretor da R.A. Cruz Associados. Enviou sua justificativa de ausência com cumprimentos aos nossos homenageados. Desembargador Lorival Ferreira dos Santos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Com a palavra agora, o vereador Vinícius Gratti, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas aos agraciados desta noite.
Boa noite, mais uma vez. Agradeço a gentileza da presença de cada um de vocês, cada uma de vocês que estão aqui abrilhantando este evento, né? Dois grandes homenageados, dois ilustres cidadãos campineiros, ora aqui homenageados pela Casa Legislativa de Campinas. Queria agradecer, portanto, especialmente também a presença dos dois homenageados, o Antônio Salvador Pedretti e também o sargento Antônio Carlos Soares. Quero agradecer também aqui, na pessoa de minha mãe, Rosiane, e na pessoa da minha madrinha, Márcia, a presença especial de todas as mulheres aqui presentes. Eu queria brevemente, portanto, falar aqui algumas palavras a respeito dos nossos homenageados, que cada um em sua área tem feito muito por nossa cidade, e por isso eu tenho certeza que a Câmara Municipal de Campinas, em unanimidade entre os vereadores presentes nas sessões que aprovaram as duas honrarias dos dois decretos legislativos, numa decisão acertada do Poder Legislativo campineiro a homenagear essas duas pessoas. Bem, o Antônio Pedretti Neto, meu padrinho, amigo, vocês sabem que outro dia eu disse a ele que tem algumas pessoas que, quando a gente ouve a voz, né, nos remete à infância. Não sei se acontece com vocês aqui, mas comigo acontece, né? E essas vozes que a gente ouve, muitas vezes, que nos remete à infância, elas nos trazem paz, né? Nos trazem conforto, né? E o padrinho Pedretti, mais conhecido por mim como Tio Tony, né? Ele é uma dessas pessoas, né? Que a gente, quando está na sua presença, quando ouve a sua voz, traz muito conforto e paz ao nos remeter àquele período feliz da infância, né? Então, para mim, é um momento muito especial tê-lo aqui na Câmara. Aliás, naquela época, quando iríamos imaginar que estaríamos aqui hoje nesse momento? Então, Antônio Pedretti Neto, filho de Vicente Pedretti, Georgina Pedretti, casado com Márcia Pedretti, pai de Giovana, Paola e Fabrício, os quais também agradeço a presença especial. Tem aqui um vasto currículo, né, acadêmico, e eu vou aqui citar algumas atividades, né, cargos ocupados por ele. Assessor do gabinete do vice-governador do Estado, coordenador-geral do Hospital de Clínicas da Unicamp, foi assessor técnico da direção da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, assessor técnico da Coordenação Geral, Vice-Reitoria da Unicamp, foi chefe do gabinete do reitor da Unicamp, secretário executivo do Conselho de Curadores da Fundação da Unicamp, assessor técnico do gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de Campinas, assessor técnico do gabinete do secretário de Saúde de Campinas, assessor técnico do gabinete do prefeito municipal de Campinas, integrou na qualidade de representante da Unicamp, diversas comissões e grupos de estudo dos Ministérios da Saúde, Educação, Ciência, Tecnologia. Também ocupou diversos cargos em entidades na área da saúde, né? Coordenador-geral da administração do Hospital de Clínicas da Unicamp, membro do Conselho da Sobrapar, chefe do pronto-socorro do Hospital Mário Gatti, diretor de Relações Assistenciais do Hospital Samaritano de Campinas, diretor do Hospital Coração de Jesus de Campinas, diretor do Hospital
Beneficência Portuguesa de Campinas, diretor do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina do Pará, Belém, foi provedor da Santa Casa de Campinas, diretor-presidente do Hospital Irmãos Penteado de Campinas, coordenador de administração do Centro de Investigação em Pediatria da Unicamp, diretor-presidente da Pedretti Consultoria Empresarial. Também ocupou atividades, cargos em entidades educacionais, foi professor universitário da PUCamp, professor universitário da UNAERP, Ribeirão Preto, professor universitário da FGV, professor universitário da Universidade OPUC, professor universitário das Faculdades Fleming de Campinas e professor universitário, coordenador de cursos, vice-diretor de ensino, diretor de relações institucionais e diretor-geral de ensino das faculdades IPEP, Faculdades de Tecnologia IPEP de Campinas e Natal. Queria também dizer que, para mim, é uma grande honra poder hoje aqui estar homenageando com o título de cidadão emérito o senhor Antônio Salvador Pedretti Neto, e já agradecendo muito o carinho de poder ter vindo aqui receber esse título. Quero também cumprimentar especialmente ao sargento Antônio Carlos Soares, que recebe nesta solenidade o título de cidadão campineiro, né? Falar algumas breves considerações aqui a respeito do sargento Antônio Carlos Soares, que é paulista, é natural de Mariápolis, perdão. Ainda não havia pronunciado a palavra. Nascido em 5 de maio de 1975, né, filho de Luiz Soares Sobrinho e Maria Aparecida de Paula Soares. Também queria cumprimentar a sua esposa, né, também grande parceira aí e apoiadora dos trabalhos aí do nosso mandato. E agradecer também os convidados do Antônio Carlos Soares, aqui presente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Concluiu aí o ensino fundamental na Escola Municipal Carmelina de Castro Rinco e o ensino médio na Escola Estadual Sebastião Ramos Nogueira, escola, inclusive, que recentemente estive presente e atendendo aí algumas demandas, né, da escola a pedido da diretora atual. Ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo, na função de soldado, em 1997. Em agosto de 1998, apresentou-se ao 35º Batalhão da Polícia Militar do Interior em Campinas, trabalhou na Força Tática, realizando o curso de especialização profissional Força Tática no ano de 2001. Também no ano de 2001, trabalhou na Rádio Patrulha, especializado no curso de identificação visual de veículos, também curso de capacitação de recursos humanos para prevenção ao uso indevido de drogas, do DENARC, em 2004, curso antissequestro, do DES, em 2005, curso de furto e roubo de veículos, da DIG, em 2005. Atuou também na Ronda Escolar, concluindo o estágio de segurança escolar em 2004. Atuou também no policiamento comunitário, através também dos cursos de melhoria de qualidade do atendimento ao cidadão, em 2005 da Casa Civil, curso de policiamento comunitário em 2007 e curso de técnicas de direção policial preventiva em 2007. Em 2008, formou-se bacharel em Direito pela Faculdade Anhanguera, e em 2009 foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, portanto, colega nosso, né? Também agradecendo aqui a presença de todos vocês, mas também especialmente do Dr. César Zalaf, muito obrigado pela sua presença. Em março de 2012, recebeu a medalha
valor militar em grau bronze, em reconhecimento aos serviços prestados ao Estado, em mais de 10 anos de serviço nas fileiras da Polícia Militar, honraria entregue pelo próprio governador do Estado, Geraldo Alckmin. Também, em 2012, curso de trânsito consciente, promovido pelo Centro de Comunicação da Polícia Militar. Em 2012, promovido a graduação de cabo por mérito intelectual. Recebeu o título de policial militar do mês em 2013 e também o diploma de ocorrência em destaque, reconhecimento a virtudes e méritos em 2013. Ano também que concluiu o curso de especialização profissional em Direitos Humanos, realizado pela Diretoria da Polícia Comunitária de Direitos Humanos. Em 2013, recebeu a medalha Guilherme de Almeida, honraria concedida aqui por esta casa, por se destacar no culto da epopeia da Revolução Constitucionalista de 1932. Recebeu também o título de policial militar em 2004, policial militar do mês, e também integrou o Batalhão Copa na cidade de São Paulo em 2014. Tem aí um currículo vasto e extenso, e eu gostaria também de concluir dizendo que o Sargento Soares, por muitos anos o chamei de Cabo Soares, e a todo momento eu tenho que me corrigir, mas é um escritor assíduo do Correio Popular, do Todo Dia, do Jornal de Jundiaí, do Via Moreiras, né, falando sempre sobre o movimento constitucionalista de 32. Também membro da Sociedade de Veteranos, do MMDC de 32, e também presidente do 18º Núcleo de Correspondência Escoteiro Aldo Chiorato. Inclusive, o escoteiro Aldo Chiorato é proposta de honraria aqui dessa casa. Bem, agradecer muito a você, Antônio Carlos Soares, pelo também seu carinho de vir aqui hoje receber esse diploma. Você que também é um grande amigo e que tem nos acompanhado muito aqui pelos trabalhos da Câmara Municipal de Campinas. E, por fim, para concluir a minha fala, eu gostaria de dizer que essas duas pessoas que se destacam especialmente na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública, áreas que o povo brasileiro, o povo de nossa cidade, carente, né, de pessoas que sejam competentes para atuar nessas áreas, né? Eu que tenho andado muito nos últimos dias pela cidade, nos bairros da cidade, a gente encontra aí uma grande insatisfação popular com tudo que vem acontecendo em nosso país, né? E pessoas como vocês, hoje aqui homenageadas, são exemplos a serem seguidos aí por todos nós. Por isso eu quero agradecer, encerro as minhas palavras, agradecendo mais uma vez a especial presença de todos vocês. Muito obrigado. Neste momento, teremos a entrega do título de cidadão campineiro e do título de cidadão emérito aos nossos homenageados. Entregamos primeiramente ao sargento Antônio Carlos Soares, que recebe o título de cidadão campineiro com o seguinte teor: a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo nº 4.100, de 5 de maio de 2016, concede a Antônio Carlos Soares o título de cidadão campineiro pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 30 de setembro de 2016. Assinam o documento o vereador Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas, e o autor da honraria, vereador Vinícius Gratti.
Agora, Antônio Salvador Pedretti Neto recebe o título de cidadão emérito com o seguinte teor. A Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo nº 2.862, de 27 de outubro de 2008, concede a Antônio Salvador Pedretti Neto o título de cidadão emérito pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 30 de setembro de 2016. Assinam o documento o vereador Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas, e o autor da honraria, vereador Vinícius Gratti. Convidamos agora à tribuna, para fazer uso da palavra para seus agradecimentos, o sargento Antônio Carlos Soares. Boa noite a todos. Queria agradecer ao vereador Vinícius Gratti, presidente dessa solenidade e também que preponente dessa honraria, ao senhor Antônio Salvador Pedretti, agradecer também a todos os presentes, agradecer aos meus pais, a minha esposa, meus amigos que me prestigiam nessa noite. E o meu primeiro agradecimento também vai para o vereador Vinícius Gratti, que teve a iniciativa de propor meu nome para que eu recebesse o título de cidadão campineiro. Agradeço à Câmara Municipal de Campinas, e indistintamente a todos os vereadores, por terem aprovado meu nome. Agradeço a presença de todos vocês. Sei que muitos tiveram que sacrificar seus compromissos para estar aqui hoje. Esta honraria que recebo tem muito mais valor, porque posso compartilhar esse momento de conquista com meus parentes e amigos. Sinto-me honrado e profundamente emocionado por receber o título de cidadão campineiro. Considero esse momento um dos mais importantes em minha vida. E para isso queria contar um pouquinho da minha história. Em 1978, meus pais, com as malas prontas, partindo de uma pequena cidade chamada Mariápolis, no noroeste paulista, para Campinas. Meu pai, mesmo sabendo de todas as dificuldades que a cidade grande podia lhe oferecer, não titubeou e partiu para a nossa metrópole. Com muita coragem, cheio de esperança, trouxe minha mãe Maria, meu irmão e eu com apenas 3 anos de idade. Sem ter nada programado, apenas a fé e a coragem. Imagino como meus pais devem ter sentido em um primeiro momento, saindo de uma cidade de pouco mais de 4.000 habitantes para uma metrópole, que à época tinha 650.000 habitantes. Conseguiu, com muito esforço, alugar uma casa muito humilde no Jardim Santa Lúcia, onde ficamos morando. Arrumou serviço em uma empreiteira, na área de pintura, sem nunca ter trabalhado com isso. Até então, só lidava com o campo. O que eu sabia aos 3 anos de idade? Nada. Confesso que não me lembro de nada. 3 meses depois, com a abertura do loteamento localizado na região do Ouro Verde, conseguiu comprar um terreno para pagar em 7 anos. Enquanto meu pai exercia sua nova profissão, minha mãe cuidava de mim e do meu irmão. No final de 1978, meu pai, sem nada de experiência, inicia mais uma aventura, se assim posso chamar.
começa a construir nossa casa nas horas de folga, ou seja, sábado e domingo. Em 3 meses, conseguiu construir 2 cômodos e um banheiro. E lá se vai a nossa família, para que foi a casa dos meus pais por mais de 30 anos. Por volta de 1980, já posso dizer que tenho algumas lembranças. O bairro estava começando, todos ali estavam a construir seus lares, rua de terra, muitas crianças. Para nós, era tudo brincadeira. Não tínhamos ideias das dificuldades que nossos pais passavam para tentar nos proporcionar um futuro melhor. Nessa época, os ônibus não chegavam até o bairro e era necessário andar por mais de 20 minutos até próximo ao Rio Capivari para utilizar os ônibus. As dificuldades estavam sempre presentes. Se estava sol, poeira, se estava chuva, lama. Tempos difíceis que fizeram dar à nossa família estrutura para seguir adiante. Acredito que por volta de 1982, minha mãe começou a trabalhar para ajudar meu pai. Como fazer para construir, cuidar da família, agora trabalhando como metalúrgico, tudo era muito difícil. Minha mãe ajudou por demais, pois assim como meu pai, trabalhava nas horas de folga para construir a nossa casa. Minha mãe, quando chegava do trabalho, tinha que cuidar da casa, fazer janta, lavar roupa, entre muitos afazeres. O tempo passou, e essa Campinas que acolheu meus pais também me deu a oportunidade de crescer. Em 1997, ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Posso dizer que um dos concursos mais difíceis da atualidade, pois somos submetidos à prova escrita, testando o nosso intelecto, exame médico, teste de aptidão física, psicológico, investigação social, e depois de todas as etapas de um concurso, que dura em média 12 meses. Passei por tudo isso em um concurso que tem em média 60 candidatos por vaga. Concluí o curso de formação de soldado em agosto de 1998, sendo destacado para trabalhar na primeira companhia do 35º Batalhão de Polícia Militar do Interior, um batalhão que possuía várias especialidades: policiamento montado, canil, ações táticas, policiamento em evento, entre outros. Fui trabalhar em uma dessas modalidades especializadas, a ROTAC, Rondas Ostensivas Táticas de Campinas. Fazíamos policiamento em Campinas e em cidades vizinhas. Também atuávamos em eventos, reintegração de posse, escolta de criminosos de alta periculosidade. O serviço policial é algo no mínimo diferente, onde após tomar posse como policial, fazemos um juramento que diz: prometo dedicar-me integralmente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Qual a profissão em que o cidadão jura sacrificar sua vida por uma pessoa que nem conhece? Qual dinheiro pagaria arriscar a vida por outra pessoa? Podemos dizer que não é um trabalho, mas uma missão, em que não escolhemos, mas sim somos escolhidos. E pode ter certeza que fazemos isso com muito amor, pois se isso não fosse verdade, não ficaríamos um só minuto em um turno de serviço. Trabalhar de dia, trabalhar de noite, com chuva, sol, frio, tem que amar muito o que faz. A maioria dos policiais fica na PM até se aposentar, tendo na alma a vontade de servir, ajudar e proteger. O policial militar é mais que um trabalho, é uma vocação que exige dedicação exclusiva. Não é um simples emprego, uma ocupação, mas um ofício absorvente e exclusivista, que nos condiciona e autolimita até o fim. Ele não exige as horas de trabalho da lei, mas todas as horas da vida, nos impondo também nossos destinos.
Gostaria de também destacar algumas palavras do coronel da Polícia Militar, Franco Nazaro, o qual lembra com apreço o reconhecimento e a figura universal do policial. Os militares merecem a consideração por tudo que já foi realizado sob o alto preço de tantos sacrifícios em prol do bem comum. Ser policial não é um simples capricho de representação das instituições, para perfilar-se em uniformes vistosos e garbosos, mas para condicionar-se ao cumprimento das ordens regulares com base nos princípios da hierarquia e da disciplina. Por isso, o profissional não pode fazer greve, não pode sindicalizar-se, está sujeito aos rigores das justiças militares e dos regulamentos disciplinares, capazes de lhe impor, inclusive, a privação de liberdade em situações inimagináveis para um civil. Já em contrapartida, é bem por isso o Estado deve prover-lhe um tratamento igualmente diferenciado. A figura emblemática do policial, que é capaz de empenhar a própria vida na luta pelo que acredita, fazendo cumprir um juramento de sangue, induz a reflexão o que de fato se crê. O policial exerce uma missão e não apenas um trabalho. Faz valer sua vocação e acredita na causa que defende, com todas as suas forças. Essas palavras são apenas uma pequena demonstração da minha vida, da minha profissão, que tenho muito orgulho de exercer. Receber o título de cidadão campineiro é me igualar àqueles que nasceram nessa cidade. É um prêmio que recebo. E se o recebo, além de qualquer outro motivo que possa ser destacado, pelo amor que tenho a Campinas, confesso que me sinto merecedor. E ao finalizar, quero destacar a importância da minha família e trabalho. Minha esposa Patrícia, que me apoia nas minhas decisões e ama minha profissão com a mesma intensidade que eu. Destacar também a importância de meu irmão, que ostenta uma das profissões mais respeitadas, sargento do Corpo de Bombeiro. A importância da minha mãe Maria, que a vida inteira esteve ao meu lado, me educando e me orientando, como faz todos os dias até hoje. Quero destacar, finalmente, o nome de Luiz Soares, meu pai, que por força do destino nos trouxe a maravilhosa Campinas, que hoje me aceita de fato e ter direito como cidadão campineiro. Obrigado a todos pelo carinho, pela amizade e por estarem aqui comemorando comigo. Obrigado. Com a palavra agora, o senhor Antônio Salvador Pedretti Neto para seu discurso de agradecimento. Vereador Vinícius Gratti, em nome de quem eu saúdo todos os demais vereadores, inclusive o presidente dessa casa, Rafa Zimbaldi, e muitos dos vereadores, dos quais são meus amigos pessoais. O meu colega, o sargento Soares, que contou essa belíssima história de vida, da qual e de quem eu tenho a honra de compartilhar essa noite de homenagem. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa de difícil discurso, não sei falar muito bem, eu não sei porque começaram a rir, mas e sou uma pessoa bastante concisa. Então, eu prometi ao Vinícius que cerca de 50 minutos eu resolvo toda essa história. Vinícius também sabe que hoje à noite, aliás, ele para mim é um herói, porque marcar a entrega de uma solenidade dessa na sexta-feira anterior à eleição, onde todo mundo está correndo para decidir o seu futuro, o Vinícius recebe da minha parte todas as homenagens do mundo, porque interrompeu uma campanha importantíssima, que eu tenho certeza que vai ser muito vitoriosa para ele, pelo trabalho, pela trajetória dele, para estar aqui com a gente hoje, comigo, com o sargento Soares, em cima dessa homenagem. Eu pensei bastante e
eu não tenho o dom, eu não tenho a habilidade de escrever discursos, nem de me prender a eles, porque eu me sinto engessado. Então, normalmente, eu falo aquilo que eu penso e aquilo que me dá vontade de falar, e, às vezes, falo bobagem. Mas eu queria começar dizendo o seguinte, que esta noite, sem dúvida nenhuma, Vinícius, é uma noite muito importante para a Câmara e para todos nós, até mesmo porque é uma noite de peso. Inegavelmente, quem olha para mim sabe que é uma noite de peso, isso a gente não discute. Segundo, ter um policial militar ao lado de alguém que luta pela saúde, eu acho que a população de Campinas está muito bem assistida nesta homenagem. Eu costumo dizer que a minha história começa muito interessante, Vinícius, já que ele citou isso, eu prometi que alguns pontos eu não vou dizer, mas esse eu preciso dizer. Eu conheci a minha linda esposa, a minha querida Márcia, que está comigo há 35 anos, e a condição sine qua non do nosso namoro é que todo domingo à noite nós fôssemos à casa de uma amiga dela, uma amiga de infância, uma amiga heroína, porque trabalhou com ela durante muitos anos, e acordar com a Márcia na época de solteiro pela manhã só podia ser a Rose e a heroína para isso. E essa visita semanal obrigatória, noturna, no domingo, tinham 2 pontos fundamentais. Um era comer uma pizza e o segundo era assistir o Fantástico com o Walter Roberto, que é uma pessoa maravilhosa, que é o pai do Vinícius. E eu fiz isso durante 7 anos. 7 anos ininterruptos, eu fui todo domingo à noite assistir Fantástico, comer pizza, mas eu me vingava do Roberto, porque sempre que eu acordava, claro que eu dormia, era no meio dos gols do Fantástico, na hora do gol do Santos, eu falava, eu vou embora. E ele falava, daqui você não sai enquanto não acabar isso. Mas isto que nunca foi sacrifício me fez ver e ter a vontade de, olhando aquele casal, Walter e Rose, e vendo aquele garoto andando pela casa da maneira mais sensível possível, chamado Vinícius, me deu uma vontade enorme de constituir uma família. Eu acho que a Rose e o Beto, sem dúvida nenhuma, tiveram uma participação bastante significativa e importante na minha decisão de constituir uma família. E o Vinícius, então, foi o embrião da minha vontade de querer ter filhos e ter os 3 filhos maravilhosos que eu tenho. Então, essa minha proximidade com o Vinícius, ela nasce bem aí atrás. Claro que, quando eu casei com a Márcia, eu falei para ela que eu estou cansado de abrir portão toda noite, melhor a gente casar, porque senão fica, se abre portão, fecha portão, enfim. Em relação, passando essa parte que eu queria registrar realmente, que esse casal teve um papel fundamental, e por isso o Vinícius tem um papel fundamental na minha vida. A gente vê uma criança nascer, acompanhar a criação da maneira como foi, com os pais maravilhosos que tiveram, e hoje poder saber que ele é um vereador, é um advogado, é uma pessoa que luta por Campinas, luta pelos que mais precisam, sem parodiar ninguém, mas é muito orgulho. Eu me sinto muito, muito orgulhoso de ter os amigos que tenho, Walter e Rose, e de ter o afilhado que eu tenho, tanto ele quanto a Viviane, a outra irmã dele, que são maravilhosos, são pessoas realmente esplêndidas. Mas eu fiquei pensando no que falar sobre a questão do título que hoje me dá. Eu já tenho a honra e o privilégio de nascer em Campinas. Eu tenho a honra e o privilégio de ser filho de quem eu sou. Minha mãe está aqui no fundo, quietinha, sentada ali, meu pai está no céu, olhando, família aqui presente. Quer dizer, isso já é uma honra enorme, e uma honra de ser campineiro. Há algum tempo atrás, eu fui procurado por um grupo de estudantes que pediram para fazer um trabalho de conclusão de curso comigo. Eu achei interessante, porque talvez eu pudesse contribuir em alguma coisa em relação à saúde, em relação à educação, pela vivência, pela experiência que eu adquiri ao longo desses 55 anos. Ninguém dá, mas eu tenho 55 anos. Mas foi uma coisa surpreendente para mim, porque, na realidade, eles queriam um trabalho um pouco diferente. Eles queriam um trabalho cujo título era Empreendedorismo de Carreira. E acharam que eu poderia ser um exemplo de quem foi um empreendedor de carreira. Num primeiro momento, eu não entendi até onde eles queriam chegar, se isto era uma crítica por eu ser um carreirista, por isso era alguma coisa que eles não estavam entendendo, enfim. Depois eu parei, pensei, entendi e vi que era uma verdade. Quer dizer,
eu fui um desbravador sob certos aspectos. Eu me lembro que, na década de 80, comecinho da década de 80, quando eu, ainda instrumentador cirúrgico, aspirando por medicina, tive a oportunidade de fazer um curso de técnica de medicina de urgência e depois conhecer o sistema no exterior e vir para o Brasil e atuar como paramédico. Eu era o bichinho mais estranho que tinha dentro de um pronto-socorro, porque eu fazia tudo que um médico fazia, eu sabia fazer muita coisa e não tinha um CRM. Então, que bicho é esse que se formou, que sabe fazer um monte de coisa, que ajuda, que é importante, mas que não está legalizado nessa situação? E depois de inúmeras situações pelas quais eu passei, graças a Deus, na maioria delas, com ótimos resultados positivos, eu comecei a ser levado à função, digamos assim, executiva dentro da área de saúde. E aí, pelo que o Vinícius leu para vocês, eu passei a executar uma série de funções, cargos e oportunidades que surgiram na vida. Nunca fui um carreirista, nunca busquei emprego, nunca busquei colocações, elas apareceram como desafio. E para cada uma delas, eu não tive dúvida, eu aceitei. E eu tenho certeza de que cada uma delas, eu deixei um legado, eu deixei um resultado, eu deixei um trabalho registrado. E para cada uma delas teve uma característica especial, uma característica marcante. Eu nunca as fiz sozinho, nunca fui eu quem fiz, nunca fui eu quem pensou, nunca fui eu quem decidiu. Eu sempre coordenei, eu sempre ajudei, eu sempre auxiliei, eu sempre assessorei, enfim, eu sempre estive num grupo de pessoas que juntas me ajudaram a fazer o que eu fiz. Se eu pudesse, nós ficaríamos aqui um longo tempo citando cada um dos lugares que eu passei, cada um dos principais trabalhos que nós executamos, e cada uma das principais pessoas que me ajudaram, ou pelas quais eu me espelhei, eu acho que a gente passaria a noite toda aqui e ainda faltaria muita gente de eu citar. Então, eu não faria isso, até por uma questão de injustiça com aqueles dos quais eu, de repente, por qualquer razão, não citasse. Mas existem alguns nomes que muitos de vocês conhecem, e eu não posso deixar de citar, porque foram pessoas com as quais eu trabalhei e me inspirei muito, né? Quando eu estive no Hospital Mário Gatti, quando eu estive no Hospital Samaritano, quando eu estive no Hospital Beneficência Portuguesa, muitos médicos estiveram comigo, me ajudaram, me apoiaram, fizemos muitas coisas juntas. Dentre elas, uma das coisas que eu me orgulho foi justamente a criação da enfermaria de pediatria no Hospital Beneficência Portuguesa, que até então funcionava no Coração de Jesus, que teve as suas atividades naquele momento suspensa. E aí nós ficamos pensando o que fazer com uma das melhores enfermarias de pediatria que tinha na cidade, né? Se não uma das melhores, uma das mais famosas. A Sandy e o Júnior nasceram lá. Aí nós transferimos para a Beneficência, e foi dado a mim essa tarefa de criar, de montar e de colocar para funcionar, e a gente fez isso. Lamentavelmente, por decisões políticas, hoje a Beneficência Portuguesa não conta com essa área de pediatria, o que é uma lástima, mas ela existiu, ela funcionou e ela foi muito bem funcionada. Ah, ela foi tudo isso porque você fez? Não, porque tinha uma equipe maravilhosa de médicos, de enfermeiros, de auxiliares de limpeza, de técnicos de laboratório, enfim, uma grande equipe que fez isso funcionar. E algumas das minhas atividades foram em paralelo, né? Em 1985 aconteceu uma coisa muito interessante na minha vida. Eu, voltando aos Estados Unidos, terminando meu curso de paramédico, passando pelo Mário Gatti, pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, eu pedi apoio a uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que me abraçou, que me levantou e que me deu a chance primeira de trabalhar dentro da Universidade Estadual de Campinas, que foi o então vice-governador Orestes Squessia, que, num primeiro momento, me colocou dentro do seu gabinete como assessor. Naquele momento, ele era vice-governador, concorrendo ao cargo de governador, e eu tinha como função básica ouvir prefeitos, ouvir demandas e entender a saúde no estado de São Paulo. Num tempo muito menor do que a gente imaginava, o Orestes me indicou para o então reitor da Unicamp, Zé Aristodemo Pinotti, para que eu viesse ajudar a transferência do Hospital de Clínicas da Unicamp, que até então funcionava na Santa Casa, para as instalações em Barão Geraldo, onde nós estamos até hoje. E fui eu, exatamente eu, com uma equipe grande, que conseguiu fazer isto e fechar as portas das enfermarias
Entre nós aqui tem uma pessoa que eu admiro muito, que conhece muito melhor essa história do que eu, que é o Dr. Cirilo Muraro. Fechamos, naquela época, as áreas que eram da Unicamp, que estavam locadas para a Santa Casa, ou melhor, que eram da Santa Casa alocada para a Unicamp, e isso foi uma finalização de um processo. Fomos para a Unicamp, para o Geraldo, as coisas aconteceram, criaram, enfim. O resultado está aí, o que é hoje. Um dos hospitais mais importantes do estado de São Paulo, se não do Brasil, para atender uma série de demandas. E a vida é uma caixa de surpresa, é uma caixa realmente... eu digo sempre o seguinte, se tem uma mão que nunca me abandonou e que me fez seguir um caminho do começo ao fim, do primeiro dia de trabalho até hoje, foi a mão de Deus. Porque em 2005, eu sou convidado por um colega de trabalho a opinar, a ajudar, a apoiar um então provedor da Irmandade, que se encontrava com muitas dificuldades para manter o hospital funcionando. Fui até lá e fui muito bem recebido por ele, e é uma pessoa com quem eu tive vários embates políticos, depois por discórdia de ideias, enfim, mas que eu não poderia, em hipótese alguma, com todas as divergências, com todas as lutas que tivemos, mas eu não poderia jamais deixar de citá-lo e dizer o quanto eu agradeço por ele ter tido, naquele momento, a confiança de me dar o poder de trabalhar na Santa Casa, que foi o Sr. João Mota. Uma pessoa de um ótimo coração, difícil de lidar, difícil de se conversar, mas de um coração e de um trabalho inigualável. Então, João Mota me dá como missão a reabertura das instalações da Santa Casa de Misericórdia de Campinas, das enfermarias. E, para minha grata surpresa, ou triste surpresa, elas estavam exatamente como eu tinha deixado há 20 anos atrás, em 1985. E aquilo, para mim, foi uma questão de honra. Reabrir as enfermarias do SUS para a Santa Casa foi uma questão de honra. E, neste momento, em que o hospital enfrentava uma dificuldade enorme, por questões salariais, por questões de repasse médicos, enfim, a credibilidade do pessoal da direção era zero. Eu recebi o maior apoio da minha vida, um apoio que, até hoje, eu pulo essa parte, porque me emociono muito, de ver os médicos, os enfermeiros, os funcionários mais simples, acreditando na minha proposta de trabalho e me ajudando a reabrir aquilo. E aí, mais uma vez, eu tenho que fazer justiça a uma pessoa que eu sei que todos sabemos que tem uma série de problemas, mas que naquele momento me ajudou e foi muito importante, até porque a primeira coisa que ele fez foi acreditar em mim. E ele não só acreditou em mim, como abriu todas as portas que ele podia para que eu conseguisse fazer o que eu fiz na Santa Casa. Essa pessoa foi o Dr. Hélio de Oliveira Santos. Então, naquele momento, naquele exato momento, eu tenho que ser muito grato ao Dr. Hélio, porque ele confiou numa proposta de trabalho de um rapaz maluco que chega até a porta dele e fala o seguinte: prefeito, eu não quero dinheiro para a Santa Casa, eu quero trabalho para a Santa Casa. E ele falou, a primeira vez que alguém me pede trabalho. Eu falei, não há dinheiro que a Santa Casa consiga se manter, mas há trabalho muito grande para ela fazer. Nesse momento, eu encontrei muitas pessoas que eu também, de novo, se eu fosse nomeá-las, eu cometeria muitas falhas, mas algumas pessoas eu tenho que falar. Uma das pessoas que me ajudou muito nisso foi o Dr. Eduardo Sanches, que foi meu parceiro, meu braço direito, meu assessor, uma pessoa antiga, bastante antiga, conhecia a história da Santa Casa. Me apresentou a um dos mais brilhantes e um dos mais capacitados advogados, que naquele momento eu precisava de duas coisas, três na realidade: Deus, o padre para me ajudar e um bom advogado para me ajudar. E esse advogado foi o Dr. César Zalaf, que está aqui, é meu amigo até hoje, e a quem eu tenho uma gratidão enorme, e eu acho que a Santa Casa também tem que ter, porque se não fosse graças ao trabalho dele, à luta dele lá dentro, a gente não teria aberto. Conheci um outro coração maravilhoso, um coração humano de deixar qualquer um estarrecido, que também deu tudo de si para mim, Dr. Andrzej Woski, que é outra pessoa que eu rendo todas as homenagens, porque tanto o Dr. César, o Dr. Eduardo e o Dr. Andrzej foram pessoas fundamentais para a gente fazer aquilo funcionar. Aquele hospital que estava às portas de fechar,
aquele hospital que teve um apoio da prefeitura rendeu o Pronto-Socorro Centro, de quem eu me orgulho muito de ter aberto. Rendeu o Centro de Referência do Idoso. Lembrando que o bairro do Cambuí é o bairro hoje em Campinas que tem o maior índice de população com terceira idade. Então, era necessário se ter um centro de referência ao idoso. Pessoas especializadas, pessoas com vontade, pessoas com habilidade para atender o idoso. Este, sim, funcionando até hoje. Ponto Socorro Centro, lamentavelmente, funciona nas instalações do antigo Clube Cultura, o que eu acho uma pena, porque dentro da Santa Casa ele tinha um apoio logístico muito maior. De qualquer forma, essas pessoas me ajudaram muito a construir tudo aquilo que eu fiz dentro da Irmandade e muitas das coisas das quais eu acho que foram consideradas para que eu tivesse a honra de ter esse prêmio. Eu poderia continuar citando também muitos outros trabalhos e sempre dizendo, esses trabalhos nunca foram feitos por mim sozinho. Sempre por uma equipe, sempre por pessoas abnegadas. Trabalhar na área da saúde é dedicar 24 horas por dia, 7 dias por semana da sua vida à preocupação, a trabalho, a ausência da família, enfim, muita coisa importante. Porém, eu tive uma outra parte que também eu acho que foi fundamental e que me faz uma pessoa completa. Eu tive a área da educação. A área da educação, para mim, eu comecei nos anos de 1985 com uma pessoa que hoje eu tive até o prazer de saber que é pai de um dos assessores do Vinícius, do César, que foi o professor Renato Moldoné. Renato Moldoné já era professor da Unicamp, grande administrador hospitalar, uma pessoa muito séria, muito competente. E o Renato me pegou pelas mãos e me levou dentro da PUC, me colocou como professor assistente dele, me deu cátedra e eu fiquei lá muitos anos. Me levou para a Proasa, me levou para Thomas Fader, me levou para vários outros lugares. Foi a pessoa que confiou em mim, foi a pessoa que me abriu portas, foi a pessoa que me colocou no mundo da educação e me fez encontrar na educação. E de lá para frente, muita gente foi importante. Uma das pessoas que eu gostaria de citar também, óbvio que não está aqui presente entre nós, tomara que ainda esteja vivo, Helenilton Terório. Helenilton foi um executivo, um empresário educacional, que me deu a oportunidade de viajar pelo Brasil todo, fazendo várias parcerias com vários grupos médicos educacionais, dos quais eu tive a oportunidade de falar no Brasil inteiro durante 8 anos da minha vida sobre a questão da administração hospitalar e imaginando esta ser um processo embrionário de toda a história. Então, a evolução disso veio no meu caminho. Com a PUC, depois com a Uniopec, com a Fleming, até eu chegar nas faculdades IPEP, da qual eu fiquei 14 anos como professor, depois como coordenador de curso, como vice-diretor, até atingir o cargo de diretor-geral. E eu vejo aqui vários colegas, companheiros, professores que participaram comigo e que me ajudaram muito na construção deste trabalho. Esse trabalho trouxe como resultado a colocação de mais de 5.000 profissionais no mercado de trabalho durante a minha gestão. Eu me orgulho muito de saber que a cidade de Campinas recebeu, através deste grupo de 80 professores, de 80 funcionários, sobre a minha direção, sobre a minha coordenação, 5.000 profissionais da melhor qualificação. Eu reputo que esses alunos são alunos especiais, porque, na sua grande maioria, são alunos que trabalharam muito para pagar a sua mensalidade e fazer a sua carreira profissional. Então, a somatória dessas atividades da área de saúde, a somatória dessas atividades da área educacional, aos 55 anos de idade, eu fico me perguntando o que mais eu ainda posso e preciso fazer. Eu acho que eu jamais vou colocar o pijama e ir para casa descansar com a sensação de missão cumprida. Jamais. Isso não faz parte do meu DNA. E isso eu acho que é uma coisa que talvez até assuste a minha família, porque a minha ausência, em alguns momentos, eu pouco vi meus filhos crescerem. Hoje eu tenho uma filha advogada, uma filha fisioterapeuta, um filho quase administrador,
Eu tenho uma mulher que foi professora universitária junto comigo, eu tenho amigos que me ampararam nesta ausência e supriram a minha família com esse carinho, com esse calor humano, mas eu acho assim, daqui para frente ainda tem muita coisa para fazer. Então, quando eu recebo um prêmio como este, ele tem uma conotação muito mais especial do que outros que eu já tive a oportunidade de receber. Primeiro, porque coroa essa primeira parte da minha vida, da qual eu briguei muito por fazer as coisas. Eu acho que daqui para frente eu posso ajudar aqueles que têm a mesma vontade que eu tive de brigar por fazer as coisas, de uma forma muito mais madura, muito mais adulta, às vezes menos emotiva, né? E eu acho que isso é alguma coisa muito importante. Segundo, como eu disse a vocês, e não posso negar em hipótese alguma, que esse prêmio vem da minha cidade e dado e proposto por uma pessoa que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, que é o Vinícius. Peço desculpas por me estender, como eu disse, eu falo muito mais com emoção do que qualquer outra coisa, mas saibam vocês, eu estou muito, muito satisfeito, muito honrado pelo prêmio, sim, sem dúvida nenhuma, mas também e principalmente pelos amigos que eu tenho, que numa sexta-feira, frio, véspera de eleição, está todo mundo aqui, me segurando as pontas, ouvindo eu falar. E isso, gente, deixa qualquer pessoa muito satisfeita e muito senhora de si para saber o seguinte, valeu a pena. Óbvio que, sem a minha família, isso não existiria. Então, eu agradeço a todos. Obrigado. Com a palavra, o vereador Vinícius Gratti para declarar encerrada esta reunião solene. Bem, eu queria destacar aqui a emoção dos três que usaram a tribuna, né? Me incluo. Uma noite de muita gratidão, muita alegria e de presença muito especiais, né? Por isso eu quero agradecer especialmente a presença de todos vocês, da tia Janete, da tia Georgina, da madrinha Márcia, da minha mãe, da Clarissa. Também cumprimentar a presença dos meus assessores aqui presentes, também na pessoa do César. Também cumprimentar a família do Sargento Soares, a Patrícia, a esposa, o Leonardo e a Júlia. Também aqui citar a Laura, filhos do Sargento Soares, também a Giovana, Paulo e o Fabrício, filhos aqui do tio Tony, e agradecer a presença das autoridades aqui já citadas, o Coronel Vinagre, o Cirilo Muraro, o Antônio Zalaf, o César Zalaf. Temos 2 Antônios aqui hoje, né? Não tinha reparado nisso. E dizer que, por fim, para podermos encerrar, né, duas pessoas aqui, como eu disse, né, pessoas destacadas na área da saúde e da segurança pública. Eu posso afirmar categoricamente que são as 2 maiores preocupações do nosso povo, né? Como eu disse, nas minhas andanças recentes pela cidade, recente, todos sabem por quê, né, que nós estamos andando um pouquinho mais, né, embora sempre andemos aí pela cidade, desempenhando o nosso trabalho, e dizer que, para finalizar, né, como eu disse, depois de ouvir aqui também o meu padrinho, né, aquela paz que eu me referi aí no início, né,
estou cheio dela hoje. Então, agradecer muito a Deus, né, especialmente, por abençoar essa noite que está fria lá fora e muito quente aqui dentro. Cumprimentar também os funcionários aqui da casa, que até agora também estão aqui nessa sessão solene, como sempre, muito eficiente, né, pelos profissionais do cerimonial, da TV Câmara, da fotografia, da segurança. Então, muito obrigado a todos vocês. Também cumprimentar o presidente da casa, Rafa Zimbaldi, que nos possibilitou aqui o uso do plenário para essa entrega de honrarias, né? E que Deus abençoe todos nós, especialmente vocês que estão aqui hoje presentes e aqueles que nos acompanharam pela TV Câmara e que irão também depois pelo YouTube, tenho certeza, né, acompanhar mais uma vez essa sessão solene tão especial. Então, muito obrigado a todos e uma boa noite. Fiquem com Deus. TV Câmara Campinas.